Olá, queridão, graça e paz, aqui Frank da Mira com o Ministério A Graça de Deus Não Desistiu de Você. Quero trazer uma palavra hoje, nessa segunda-feira, em Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 12, diz o seguinte: ouvindo, porém, Jesus que João Batista fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em treva viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Glória a Deus, queridão, trazendo um panorama histórico, quando as cidades foram divididas, né? As terras foram divididas com a possessão, a conquista das terras de Canaã, né? E Deus pediu para que fizesse cidades refúgio, e Galileia foi uma dessas cidades refúgio. O que eram cidades refúgio? E para abrigar pessoas que de repente mataram alguém sem ter dolo, sem intenção. Por exemplo, estavam no campo lá, ceifando os frutos lá, e de repente o machado, a foice, pegou no seu companheiro e matou sem querer, sem intenção. Então, essas cidades foram feitas para abrigar esses homicidas que não tiveram culpa, não tiveram dolo, não tiveram a intenção de matar o seu irmão, mas sem querer mataram, e vão para lá para que a sua vida fossem poupadas, porque haveriam de chegar alguns da família daqueles que foram mortos, e para querer cobrar, e para querer tomar a vida desse homicida. Então essas cidades foram feitas exatamente para isso, para a vida dessas pessoas serem poupadas. E Galileia era uma dessas cidades. Jesus vai para essa cidade, Jesus sai de Nazaré e vai morar justamente na Galileia. Justamente na Galileia, o povo que estava na região das trevas viu uma grande luz. Glória a Deus. Diz o seguinte: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. O profeta Isaías profetizara isso há 600 anos antes de Cristo vir ao mundo. Isaías já falara a respeito disso, que o povo que estava lá na região das trevas veria uma grande luz. Jesus foi para lá, a luz de Deus foi para aqueles que estavam na região da sombra da morte, porque a qualquer momento poderia chegar, né, aqueles familiares daquele que foi morto sem querer, para cobrar, para exigir a vida daquele que ceifou a vida do seu familiar. Então, aqueles que estavam à sombra da beira da morte, a morte está sempre no encalço daquele que fugia para essas cidades de refúgio. E Jesus chegou para quebrar esse paradigma, para desfazer esse mal que existia contra essas cidades que foram cidades de refúgio. Jesus se estabelece exatamente ali na Galileia, tanto que Jesus é chamado o Galileu. Jesus veio para quebrar paradigma da tua vida, da minha vida, seja qualquer que seja a acusação que se levante contra a tua vida. Jesus veio para quebrar isso. Se você estava na sombra aqueles que estavam na sombra da região da morte, na região da sombra da morte, a sombra da morte assombravam eles, que a qualquer momento chegaria alguém para pedir justiça por aquele que foi morto. Era uma cidade de criminosos que se refugiavam ali. Mas eles viram uma grande luz quando Jesus foi morar lá. E pode vir coisa boa da Galileia? Porque não podia, porque Galileia era cidade, refúgio, abrigo de criminosos. Mas Jesus se estabelece na Galileia e quebra paradigmas. Querido, onde Jesus entra, qualquer mal, qualquer paradigma que exista é quebrado, é desfeito. Aqueles que estavam à sombra da morte, a morte é desfeita, a morte é transladada, a morte é tragada pela vida.
aleluia, a morte é tragada pela vida, seja qual for a sentença que exista sobre a tua vida, o que falaram para você, quando Jesus entra, ele quebra esse paradigma, ele faz ele traz um vinho novo, ele traz luz. Aqueles que estavam à sombra da morte viram uma maravilhosa luz, resplandeceu a luz. Queridão, que a luz de Jesus resplandeça na tua vida, qualquer que seja o paradigma, qualquer que seja a sentença que disseram para você, a luz de Jesus, quando entra, ele muda a história, ele muda o quadro, ele transforma, e aqueles que estavam à beira da sombra da morte viram a glória, viram a luz brilhar. Mas ele disse assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Querido, para que essa luz entre, brilhe, transforme e muda todo o paradigma da sua vida, da sua história, precisa ter arrependimento, querido. Se dobre diante do Senhor Jesus nessa hora e deixe a luz de Jesus transformar as densas trevas que estavam te assombrando, assim como assombrava a Galileia. E todos viram que da Galileia vem coisa boa, porque a luz raiou. Aleluia. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus.